A DIG Atacadista, com 60 anos de mercado, traz o que há de melhor em utilidades domésticas, brinquedo, bazar, armarinho para os seus clientes. Com uma vasta experiência no mercado mineiro, hoje atendemos mais 5 estados: a Bahia, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, Goiás e também o Distrito Federal. Uma empresa que preza pelo atendimento, pela honestidade, pela ética e, claro, pelo bom relacionamento com seus clientes. A DIG Atacadista hoje é uma referência no mercado. Vem ser DIG Atacadista! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para iniciar o nosso podcast Conexão Vendas. Meu nome é Marco Aurélio, gerente de vendas, gerente comercial. Estou aqui para apresentar para vocês o nosso podcast. Conexão Vendas. Meu nome é Heitor, sou vendedor da DIG Atacadista há mais ou menos uns 10 anos. E estamos no mercado aí com muita força para vencer esse comércio, né, Marco? É isso aí. E os nossos convidados de hoje são Eduardo Guimarães, Fernando Guimarães, representando a DIG Atacadista. Para nós é um prazer receber vocês aqui, viu? Marco, é um prazer muito grande estar aqui. Ainda mais que é o primeiro, né? Exatamente. Que maravilha a gente poder fazer essa troca aqui junto com o Fernando. Lembrando que o Renato, meu irmão, também você foi convidado a participar, mas esses dias ele tá enfrentando uns probleminhas aí, né? Normal. Marcão, Heitor, é uma honra para a gente estar aqui, mais do que um prazer, uma honra estar aqui. A gente espera poder responder as perguntas aí, satisfazer Ótimo. A intenção dos telespectadores. Isso aí, pessoal. Então, mandar um abraço pro nosso amigo Renato Guimarães, um grande abraço. A próxima eu te espero aqui, tá, Renato? Então, vamos dar início ao nosso bate-papo aqui. E logo no início, né, Heitor, conhecer um pouco e saber como é que foi o início da história da DIG Atacadista, a tão famosa DIG Atacadista. Bem, tem história, né? Tem muita história. A nossa empresa começou em 1964. São 2 ciclos de empresa. Começou com meu pai e os irmãos, mais 3 irmãos do meu pai. Na verdade, 4, que teve um irmão que iniciou e saiu, e depois ficou meu pai e mais 3 irmãos. Então essa história começou em 64 com a mesma intenção de utilidade doméstica, só que com um leque menor, né, de acordo com o que era na época. E eles foram sócios até uma determinada época, aí eu divido um outro ciclo, que foi quando começou. Em 1991 ou 2? 92. Aí entrou meu pai, eles resolveram parar a empresa, encerrar o ciclo e começou a nossa história. Exato. Eu, o Eduardo e o Renato. Eu era o mais velho, meu pai, eu trabalhava em banco, né? Funcionário de banco, trabalhava no Banco Brasil na época, e meu pai me chamou para o desafio. Eu falo, Marcão, que eu antecipei a geração Y. Eu deixei uma situação confortável na época. Né? Diferente de hoje, né? Minha mãe falou, você vai deixar? O meu pai falou assim, não, você pode deixar que eu garanto. Que bacana. Ele foi corajoso. Exatamente. E começamos o ciclo, né, Fernando? Nessa época, o Fernando mais novo, o Renato quase uma criança ainda, né? Isso. Eu era uma criança, né? 17 anos, 18 anos. É todo mundo novo, né? Na Hoje verdade. Eduardo, na época, como é que vocês começaram assim? Cada um pegou uma sessão, todo mundo junto. Exatamente. Seu pai chegou e dividiu. Foi meio de paraquedas, né? Tudo paraquedas. Começamos, eu tinha um pouquinho de experiência, pouco mais de experiência que o Fernando, mas dividimos de imediato. Eu ia para as compras e fazia entrega. Eu acho que o Fernando nem tinha carteira na época. E a gente saía, eu comprava, entregava. Lógico. Na época não era nada digital, né, Eduardo? Nada digital. Meu pai vendendo. Uma situação muito precária. Tudo manual, né? Fazendo inflação. Inflação alta. Tem várias histórias de inflação. Remarcar muito preço, né, Fernando? E é interessante que meu pai, ele confiou na gente desde o começo. A gente era criança praticamente, o Dudu tinha um pouco de experiência, né? Se a gente for olhar hoje em dia, praticamente nada. A experiência tinha mais vontade e desejo. Pode falar a verdade. Pode falar a verdade.
a vontade maior, quem acreditou mesmo na gente foi meu pai. Exatamente. Ele parece que ele enxergou uma possibilidade real ali, mesmo com a gente novo ali naquela hora, né? Exato, é isso mesmo. E tivemos um apoio também dos antigos sócios do meu pai. Sim, tanto o Antônio me acompanhava em São Paulo, eu tenho uma gratidão muito grande, o Vicente, já falecido também, que me acompanhava nas entregas, e o Zezito, né, o Zé Guimarães, que por sinal está com 93 anos, uma saúde fantástica. Que legal, cara. Semana que vem é aniversário dele. Na época todos vocês estavam na empresa, participavam da empresa? Todos os 3 da empresa, eles resolveram sair, quiseram acabar com a empresa. Meu pai chamou, né, Fernando? E tivemos um apoio deles, o Zezito ajudando internamente, o Vicente comigo nas entregas, e o Antônio na compra, e o Fernando na verdade, a gente nem sabia do que seria o desafio, né? Exatamente. A gente tinha uma vontade. A gente tinha vontade, não sabia o que ia pela frente. Da vontade de querer fazer a coisa acontecer. Exatamente. Né? O seu pai carregando o piano, né? Como lá na frente, segura a bronca aí, que aqui na frente eu me desembolo, né? Aproveitou os 3 filhos homens, né? Vamos botar esse pessoal para trabalhar e vamos. E é interessante que a experiência do meu pai, ele sempre foi representante, sempre foi vendedor. E ele era um cara muito querido, até hoje, né? Mas como representante, muito querido e muito guerreiro. Com certeza. E a gente tinha também a retaguarda da minha mãe, que minha mãe sempre foi uma pessoa muito equilibrada. Dava apoio, né? Dava um apoio, e naquela ocasião a gente novo, tinha que sair para viajar. Já, né? Cedo assim, tal, sem saber. Não tinha GPS, não tinha... E ela ficava ali só na oração. Você imagina uma mãe e um pai vendo os filhos para o mundo ali, sem a estrutura de hoje. Celular, ligava para pessoa, talvez para um cliente lá. O telefone, às vezes telefone público, né? Não tinha telefone, mas agora tinha que enfrentar fila, achar... ficha, né? Aquelas cabines. Não tinha nem cabine telefônica, a cidade tinha aqueles... Como é que chamava aquilo? Era ficha mesmo, você ligar para falar que você tinha chegado. Tinha um ponto na cidade que o pessoal ia para... Você pensa isso hoje, Marcelo, vir com todos os pedidos anotados, chegar a gente coloca como a principal referência para vocês diante desse cenário, né? Porque tem gente que fala assim, minha referência é o Bill Gates, é o Steve Jobs, né? Vai lá longe. Quem é a referência para vocês desde o início dessa caminhada? Eu acho que está meio claro aí. Eu gosto de dividir, eu acho que o Duda também tem a mesma opinião. O meu pai e a minha mãe, eles tiveram participações iguais. Toda a preparação que a gente teve na vida da gente até pegar a empresa, ela foi importantíssima. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito organizada. E meu pai sempre foi um guerreirão. Então, o exemplo dele, antes da gente entrar na empresa, a gente já tinha o exemplo dele como... Sua mãe também era professora, né? Minha mãe era professora a vida toda. Uma pessoa muito humana, sempre já estava dentro de casa o ensinamento, né? Assim, isso. O jeito de criar diferente, né? Porque de uma mãe normal, uma professora cria diferente. Exatamente. É isso mesmo. E eu acho que essa interferência de antes da gente pegar a empresa foi muito importante para a gente. Isso aí. Não é isso? Não, é isso mesmo. Durante a nossa conversa, que vocês vão escutar muito falar, parece até meio piegas, meio repetido, vocês vão escutar muito falar, meio clichê de pai e mãe de referência, mas de fato nós fomos criados uma família muito estruturada. Então, a nossa família, lógico, nós temos problema igual todo discute, tem problema normal, mas nós tivemos uma base familiar, uma família muito humilde, é bom lembrar, nossa situação no início, uma situação de muita luta, mas uma família estruturada. E puxou, Dudu, para ser uma empresa familiar, né? Exatamente. E essa base de vocês veio à tona agora como uma empresa totalmente familiar. O conceito de empresa moderna, porém, guardando os valores de empresa familiar. Eu trabalho para vocês, eu sei falar que tem gente lá que tem a vida toda dentro da DIC, né? Você vê crescer, a gente se torna uma família, né? Você vê crescer, você sabe. Falei isso hoje eu conversei mais cedo com alguém na empresa, perguntei, quantos anos você tem aqui? Não, tem 9 anos. Isso me dá um prazer imenso saber que as pessoas estão confiando, estão dentro da DIG. Isso é importante. Tem funcionário de 28 anos de empresa. Fez a vida toda e faz a vida toda ainda. Essa essência que vem lá de trás, né? Vamos falar, vem lá dos tios, vem do pai, vem da mãe, né? O que eu vejo em vocês
esse papel de pai, de pegar um colaborador, de falar assim, isso aqui, eu estou à disposição para te ajudar, vamos lá. Assim como é a equipe comercial também, dúvida, né? A equipe de vendedores, tem vendedor lá que é cria da empresa. Sem dúvida. Né? Eu acho isso, eu acho muito importante, um ponto também, né, Heitor? Com certeza. Porque não é só um representante comercial, né? É mais um ali a agregar e que vocês abriram as portas e acolheram, né? Quando a gente lembra do começo, tem um fato muito interessante na vida da gente, que eu lembro da minha mãe, que foi, Du vai lembrar, foi muito importante para a gente no começo, porque no começo da empresa é tudo muito ajustado, a despesa ali, o que ganha, quase que você não paga aquilo que você está gastando e tal, e a gente herdou na época, a gente ficou com uma Kombi, que era dos antigos irmãos Guimarães. E, na época, com muita dificuldade e tal, e o Eduardo, eu chamo ele de Dudu, eu vou falar Dudu toda hora. Em casa, pode chamar Dudu. O Dudu, ele saiu para fazer uma entrega numa ocasião aí, sempre muito corrido, ele tinha que... A gente tinha que fazer tudo, né? Bater o escanteio e subir para cabecear. Isso. E ele, eu lembro, parece que foi num sábado, estava na empresa e nós recebemos uma ligação de uma outra pessoa falando que o Eduardo tinha tido um problema e que ele estava bem. E meu pai atendeu o telefonema e ficou desorientado, e minha mãe ficou desorientada. Você estava sozinho, Eduardo? Estava eu e uma pessoa que ia começar a trabalhar com a gente. Ia ser o primeiro funcionário. Primeira viagem. Rapaz, praticamente primeira viagem dessa pessoa. Que isso, cara. Aí eu saí com meu pai. E pensa, foi ali perto de Bom Despacho, Moema, na reta ali. E nós saímos louco. Eu nunca vi meu pai tão desorientado, comendo unha e fazendo num Fiatzinho hoje. Eu lembro. Fazendo 1000 por hora, coitado. E eu do lado 147? tentando deixar tentando deixar ele tranquilo, mas eu também estava desesperado. Aí, de repente, a gente chega no local, graças a Deus, a gente viu ele no acostamento, ele estava bem. Só que a Kombi nossa, que era o patrimônio da empresa, tombada na rodovia, pegou fogo? Pegando fogo. Pegou fogo. A mercadoria toda dentro? Não, tinha graças a Deus tinha mercadoria não tinha. Mas era a base, era a ferramenta. É como se fosse o caminhão hoje. Isso. Né? O caminhão hoje, tá? E a lembrança que mais motiva a gente, porque eu acho importante demais, quando a gente olha para trás, a gente vê o que foi o diferencial em determinado momento, é que assim que nós chegamos em casa, minha mãe fez questão de reunir a gente. Não, a hora que eu entrei, que eu cheguei em casa, Fernando, a hora que eu cheguei, paramos o carro, na porta de casa, a minha mãe abriu a porta, me viu, veio chorando e falou assim, Eduardo, meu filho, agora as coisas vão começar a dar certo. Ó, que bacana. Foi fantástico. Foi um diferencial, o Fernando falando, mas aquilo ali foi o diferencial para a gente acreditar no potencial e para a gente valorizar. Ao invés de estar pensando em negativo, nossa, acabou, o que eu vou fazer? Eu deixei o emprego, eu vou começar. Então, isso foi a minha mãe fez questão de fazer uma oração e falou, ela virou, eu lembro da palavra dela até hoje. Lá na frente, vocês vão olhar para trás e vão lembrar disso como um fator motivacional, o que realmente redirecionou a vida de vocês. E de fato foi o que aconteceu. Resiliência. Eu te falo que daquele dia, eu, Fernando e Renato mais jovem um pouco, mas aquilo ali realmente nos deu força para ir para a guerra, para lutar, para atingir o que a gente estava buscando. Verdade. Vocês consideram esse como vamos falar assim, o maior obstáculo que vocês tiveram, tipo, dali para frente a gente acreditou fielmente que as coisas iam caminhar, ou houve eu acredito, sabe, Marco Aurélio, não sei se é a ideia do Fernando, eu acredito que aquele início ali, esse momento foi um momento muito importante. De virada de chave. A gente era jovem, foi muito importante. Tiveram vários momentos durante a caminhada e vão ter outros momentos. Nós vivemos num país que, na verdade, é desafio em cima de desafio. Com certeza. Né? Com certeza. Nós vivemos num país maravilhoso, né, com muitas oportunidades, mas existem muitos desafios. A pandemia, né, Fernando? Foi um momento... Foi. Né? E é interessante que a gente tem característica diferente. Eu gosto de falar que a gente se completa, né? Tanto eu, Dudu, o Renato também. Essa característica diferente nossa acaba dando força
um para o outro. E acaba enxergando de ângulos diferentes, Isso. diferentes. Então, né? no episódio da Kombi ter pegado fogo, cada um reagiu de uma forma. Isso. E por a gente ser unido, aquilo ali fortaleceu, né? Mas e tendo o apoio de sua mãe também, né? Isso. Com certeza do seu pai. Meu né? pai também. Meu Que pai, chegou e falou, não. meu pai nunca teve visão pessimista de nada. É incrível. Até hoje eu Tanto converso que com ele assim, é sempre positivo. né? Ele é otimista. Ele é demais, né? cara. E o importante, Heitor, quando a gente fala de perfil, né? Você está falando de perfil, um é diferente do outro e tal. E nós tivemos um conhecimento, um abraço para o Rafa Naves aí também. Rafa foi fantástico na empresa. Que participou desse processo. Quem né? tive a oportunidade, Ju, agora de fazer um treinamento com o Rafa mudou muita coisa na E empresa. importante, você participou, eu também Sim, participei. alinhou muito, né? São conhecimentos que muitas das vezes você não tinha da sua personalidade, ele não tinha da personalidade dele, e acabou que, como você definiu bem, um acabou casando com o Exatamente. outro. Um é mais intempestivo, Isso. o outro é mais, espera aí, calma. Vamos Rafael devagar, contemporâneo, porque né? né, a gente precisa de alinhar as coisas antes de A participação tomada de do decisão. Rafa, até quero aproveitar e mandar um abraço para o Rafa Naves, tá? Quem não conhece, procura conhecer. Isso. O cara é fenomenal. Fera. Nós tivemos a oportunidade de conhecermos a nós mesmos. Ele apresentou para a gente os perfis que existem, perfis comportamentais. Eu fui entender a partir disso aí que cada um tem a sua importância dentro do seu perfil. Porque às vezes a gente pensa assim, mas o meu perfil não é igual ao do Heitor, o Heitor é um cara comunicativo, eu sou mais acanhado, mas cada um tem o seu lugar. Eu e o Marco Aurélio, a gente brinca muito, faz muita alusão, assim, usa a metáfora do futebol, e eu brinquei com ele um dia, falou, na seleção de 94, o Brasil foi campeão mundial. Se a gente tivesse ali 11 Romário no time, o time seria campeão? Não seria campeão, né? Porque precisa do Tafarel no gol. Cada um então, com seu perfil Vocês diferente. do bebê. Cara, e foi incrível o que abriu a mente da gente a partir do treinamento do Rafa, que eu fui me conhecer, fui conhecer o perfil do Dudu, fui entender muita coisa. É porque assim, E a gente cada um tem as suas qualidades, né? E tem os pontos para ser melhorado, né? E a gente fala sobre isso, né, Heitor, na área comercial, principalmente quando a gente vai falar por que esse vendedor vende mais? Sim. Por que esse outro vendedor vende menos? Por que um tem um perfil mais técnico? Por que tem um perfil mais guerreiro, que você se referiu ao seu pai? Então a tendência a ser, né, mais E guerreiro. isso é muito importante, parar para se conhecer, né? Porque às vezes é fundamental, a gente pensa assim, pensa mais nos outros do que a gente. A verdade é, a gente fica pensando como são as pessoas. Não pega um espelho e olha assim, né? Quem eu sou, como eu me participo, como eu coloco, né, como eu faço com as minhas vendas, o que eu faço, né? Se ver assim, entender o comportamento. E ele fez a gente achar, né? Se achar. Isso, né? Cara, e é uma descoberta. Porque imersão, assim, tem muita né? gente que fala Bacana. assim, cara, o empresário tal tem sucesso assim, o outro está no mesmo segmento e não tem tanto sucesso. Será que o perfil dele encaixa realmente naquele perfil da empresa? Né? Será que ele prioriza o que precisa de ser priorizado? Né? A gente conversou hoje sobre vendas, né? E a gente está falando muito sobre vendas, o mercado acirrado, competitivo. Concorrência né? muito forte. Não há espaço para amador. Definitivamente. Né? A gente Infelizmente. vê isso. E a empresa, a Diga Atacadista, cada vez mais crescendo, né? Buscando novidade. E como está essa expectativa para 2025? O que vocês estão... O nosso compromisso, o Marco Aurélio, Heitor, Fernando, você me corrija, Fernando, nós temos um compromisso constante de estar trazendo para o nosso cliente inovação. Então, sempre. E isso nunca vai acabar. Então, nós estamos, o Fernando está no comercial, a gente busca isso sempre. Além da inovação, a prestação de serviço com excelência. Então, quando você me pergunta qual que você está projetando, porque a política é isso, porque o mercado é isso. Não, nós sempre projetamos
crescimento para a empresa. Isso. As estratégias, correto, Fernando? Isso. Que às vezes vão ser diferentes. E sempre com o pé no chão. E essa preocupação com o cliente, ela vem desde lá de trás, com o meu pai. Ele sempre chegava e falou, o cliente está procurando tal produto. Então a gente se baseou nisso. O que o cliente está procurando? O que a gente pode apresentar de melhor para o cliente para fazer a satisfação dele? É interessante que a gente dá assim muita... passa os produtos que eles estão pedindo pra gente e imediatamente vocês estão procurando ali, tentando colocar em linha, né? Aí sai na frente, coisa nova a também. empresa não mede esforço, né? Vocês estão sempre, principalmente, indo em São Paulo, em feira, conhecendo novos importadores, novos parceiros, né? Isso é Hoje eu importante, tenho cliente, Macoré, por exemplo, nas grandes redes que eu atendo, que deixam de comprar direto da empresa, do fornecedor mesmo, compram da gente por causa da nossa entrega. Isso eu ia colocar também como ponto positivo. Exatamente sobre isso. A gente entrega na outra semana. Então a gente tem uma rapidez. Excelência, né? rapidez na entrega. E quantidade. Eu quero poucas unidades. Isso também vem do meu pai. Meu pai sempre foi apavorado. Tem que entregar depressa. Tem que entregar. O cliente está precisando do produto. Exatamente. E isso é bacana porque o cliente está com o pedido na mente ainda, né? Ó, pedi hoje, chegou, eu pedi sexta, chegou segunda. Já aconteceu o caso, o cara comprar num dia, no outro dia de manhã. E tá recebendo. Você estava carregando, é verdade. fazendo a carga no dia e completa que na no mesma dia chega semana, lá, região próxima. Assim. Quase que o entregador encontra com o vendedor. Não, acontece. Quase que o vendedor. Acontece aí na frente que eu tô passando. E isso é primordial, né? A gente trazer nessa parte humana, esse conhecimento de mercado, essa expertise, que é muito importante. A gente que está na ponta, que está ali toda hora, né, com o bafo do cliente na gente, ele fala isso, mesmo, né? A gente quer levar para a empresa aqui, sugestão, aqui isso aqui é o do momento, né? E uma coisa importante, vocês desenvolvem os catálogos de vocês? Como que é feito esse processo? Aí, Fernando, você pode falar com mais propriedade. O nosso catálogo, basicamente, ele segue essa premissa de sempre resolver o problema do cliente e do vendedor, né? A gente quer o quê? Expor para o nosso cliente a melhor imagem possível para que facilite o trabalho dele ali na hora de estiver comprando e para o vendedor também, porque são muitos itens, acaba que nem sempre o vendedor tem um conhecimento de toda a linha, então o catálogo tem que ser feito com muita qualidade. Então a gente puxa muito isso para a gente. Lembrando que tem ele digital, né, Fernando? Exatamente. Então a gente puxa isso para a gente, para dentro da empresa. Nós temos uma equipe dentro da empresa lá que especialista, cada dia que passa o catálogo está melhor e é uma preocupação nossa, realmente. Fernando, quando a gente fala em catálogo, Heitor, só te cortar, não é só o papel, é aquilo que é desenvolvido para disponibilizar. Também existe um catálogo. A imagem do produto. A maioria dos clientes que eu atendo gosta do papel. Isso, tem muita gente que gosta de não, o papel não vai acabar. Interessante, não, é importante. Eu acho que o papel não acaba. E assim, uma coisa muito interessante, assim, o tanto que modernizou, né? E a tecnologia, o tanto que ela traz o benefício para quem está comprando, para quem está vendendo, né? Esse canal de comunicação entre a empresa tem um saque, né? de serviço de atendimento ao cliente. Isso traz o quê? Rapidez na solução de problema do cliente, porque o que a gente fala da venda é estancar a dor do cliente. É o cliente falar, nossa, cara, o Heitor, aquele produto e não sei o quê, cara, pode ficar tranquilo. Isso. O Heitor é maestro o problema do cliente. Aqui, nós estamos aqui para resolver, nós somos parceiros de vocês. Né? E está lá no slogan, fazer do nosso estoque o seu estoque. Exatamente. Então, é isso, com agilidade, com presteza. Né? É interessante você falar do catálogo, porque a gente volta no tempo. A gente utilizava no começo, praticamente não tinha, né? Naquela época a tecnologia não tinha praticamente foto de nada, tudo na mão. E o primeiro catálogo que nós fizemos, se a gente for olhar hoje, é uma piada. Mas nós começamos. Com certeza. Naquela época foi uma reviravolta, assim. Como é que tá na minha? Primeiro você começa, depois você melhora. Isso, é a frase do momento. Começa, depois melhora. Mas hoje o catálogo nosso... Pode dizer que seja um dos melhores catálogos. Fazer uma alusão PDF leve também. Mandar um abraço para o Gustavo, responsável pelo marketing da empresa, né? Junto com o Fernando aí, faz esse desenvolvimento aí. E assim, como o Heitor bem colocou, a empresa, ela tem essência, mas tem tantas pessoas lá, acima de não sei quantos anos, né, que estão lá, pessoas que foram crescendo dentro da empresa, né? Eu queria saber o seguinte, disso tudo, qual a formação de vocês? Quem olha lá fora vai assim, o Eduardo é formado em quê? O Fernando é formado em quê?
Qual a formação de vocês? Isso é muito importante a gente comentar também. A gente não está estancado ao qual é a formação. Não, é até sim. bom para os jovens que estão aí, que acompanhando. Eu falo que educação não é só faculdade, mas você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar capacitação. Eu acho que é fundamental para o jovem hoje. Muito não importante, quero fazer... Tudo bem, mas você tem mecanismos de se capacitar. E eu vibro quando vejo a turminha mais nova, talvez até pelo meu perfil, desenvolvendo e crescendo. Isso é importante. Eu sou formado em administração, né? O Fernando em direito. Eu não. Sou formado em direito, a princípio não tem nada a ver, né, com a função que a gente desempenha, mas eu acredito também que tudo é colocado na vida da gente em determinado momento para fortalecer, e eu aprendi muito também. Eu não sou advogado, eu sou bacharel em direito, mas como tá na essência da gente o comércio, acabou que eu optei e aí nós fomos embora no comércio mesmo e ficou ali de lado. Eu fiz administração, mas além do curso, quando eu falei de capacitação, a gente sempre buscou se qualificar. Eu tive um período que um período de 22 anos que eu ajudei também, colaborei com uma instituição que é o Cicobi de Vicredi, que eu também sou apaixonado por cooperativismo, né? E tive a oportunidade de fazer alguma pós-graduação na área que também foi muito útil dentro da empresa. Então, importante isso, é importante, muito importante, porque você adquire conhecimento, deixa eu trazer para dentro da instituição aqui, porque isso é importante. Sem dúvida. E esse olhar aí, né, a gente fala da geração mais nova, né, a gente vê tanto rapazinho novo lá, primeiro emprego, 18 anos, né, a empresa, eu tenho esse papel também de parceria junto, que a gente vai desenvolver uma escola de vendedores dentro da empresa, para a gente buscar talentos, né? Porque o vendedor ele não nasce pronto, né? Um empresário não nasce pronto. A gente precisa de lapidar pessoas com perfis, com uma vocação. Eu gosto disso. Então vamos melhorar isso. Como eu falei, a maioria dos nossos funcionários lá, o pessoal que trabalha com a gente, começou em uma função bem, talvez abaixo, e hoje está numa função bem maior, né? Valorizando muito, não é? Exato, Sim. Exato. Vários lá estão sim, né? Financeiro, várias... Muito né? Desenvolver. Começaram na porta, né? Ali recebendo os nossos clientes. Eu falo que a empresa ela não tem um papel, a empresa ela tem que ter esse papel também de formação, sabe, Heitor? E o Marco Aurélio faz isso, o Fernando faz isso muito bem, a gente tenta fazer isso muito na empresa. Você precisa ter um olhar atento para a equipe de colaborador e ver as oportunidades. Mesmo porque tem muito talento ali, tá? Muito talento. Eu já vi pessoas que estavam lá separando mercadoria que hoje são vendedores, né? E grandes vendedores. Vários financeiros, gerentes, a maioria dos gerentes já começaram. O Douglas é um, né? Começou Douglas, lá. Muitos. Todos eles, o Rinaldo, o Michael, o Léo com a gente, a vida inteira, todos começaram, tudo ali. Importante. Isso aí. E importante também que sirva de exemplo para outras empresas também, né? Que o patrimônio dá oportunidade para as pessoas, ter um olhar atento. Esse olhar atento aí dos líderes, né, que estão ali, esse aqui, ele tem um diferencial, podemos investir nele, podemos dar oportunidade para ele, porque muitas das vezes a gente quer procurar lá fora algo que às vezes está dentro aqui, né, o caso do futebol, muito talento, e às vezes você olha lá fora e esquece de dar valor naquele que está lá dentro. É muito bom você falar isso aí, interessante. Não sei que as pessoas que vão ter oportunidade de assistir a gente, mas eu falo, o empresário, o líder, ele precisa sim ter o olhar voltado para isso. Não existe sentido nenhum, e eu não vejo nenhuma empresa prosperar só com a participação do dono. Não, eu acredito que muito do sucesso da empresa está nisso aí, nessa capacidade de garimpar ali dentro dos funcionários o talento. Eu, assim, como a gente está lá dentro, a gente vê isso todos os dias, né? Um olhar diferenciado, porque você olha e fala assim, peraí, volta pro futebol. E esse aí você pode apostar que vai dar certo. E a empresa é feita de gente, né? Sem dúvida. Né? Então, ninguém vai ali na árvore ali e busca um profissional pronto. Às vezes você muda, voltando pro futebol, às vezes você muda a posição. Isso, rende mais. Nasce o talento ali. Exatamente. Do mesmo jeito dos nossos funcionários lá, eu falo dos nossos clientes. Tem cliente antigo da DIG, né? Muitos. Que são amigos até, né? Que vem, tem histórias de ter clientes a vida inteira. Para os filhos e tá com a história, eu tenho 10 anos de DIG, já sei de nossa, assim, trato meus clientes como fossem
amizades verdadeiras, Heitor. Sim. O meu pai, que ainda não participa mais da empresa, mas tá com 80 anos. Chamar um dia pra ele vir no podcast. É uma coisa legal. Ali tem história. Vai fazer 80 anos, mas é um jovem senhor. Uma cabeça boa, ele tem vários amigos até hoje. Até hoje, né, que vai. Muito. Teve um cliente, eu vou contar um case aqui, hein, gente. Teve um cliente que eu fui visitar, né, lá em Alto Paranaíba, lá, né? E eu cheguei, me apresentei, falei com ele, né? Falei, sou lá da Diga Atacadista e tal. Ô, mas do Sebastião, rapaz, vem pra cá, vai tomar um café comigo e tal. Porque no primeiro momento, quando você vai abordar um cliente, por mais que você tenha uma boa dicção e tal, é mais formal, né? E aí, quando você fala uma palavrinha ali mágica, né? Ô, sou lá do Sebastião. Ô, rapaz, faltou pouco, estender um tapete vermelho para mim. Isso é importante. Isso é importante. E uma coisa também é a gente falar de visão, né? De 2025. Quem projetou 2025 lá atrás, né? Tá lá, qual que é a visão 2025, é chegar a isso aqui. O que vocês estão projetando? Eu sei que vem sede nova, o que vocês estão planejando pela frente? Você falou da sede aí, nós iniciamos agora, né, um dos projetos, né? Os nossos projetos já são traçados no início do ano, né, Fernando? E não foge muito, né, das metas de crescimento, dessa preocupação tanto com o cliente como funcionário, mas esse ano tem uma particularidade. Nós começamos agora uma estrutura de um galpão bem maior, uma sede maior, né, com um espaço que vai atender a gente melhor. Um projeto de formação dentro da empresa, né, Marco Aurélio? Isso, é importante. Da equipe interna. É um dos passos, assim, para consolidar toda uma estrutura. Mas quando você falou de estrutura nova, de sede nova, isso cresce o olho da gente, né? Com certeza. Porque a gente quer participar, né, desse sem processo dúvida, aí junto, né? Crescimento, expansão, né? Hoje a empresa atende quais estados? Hoje a gente atende 5 estados, 5 ou 6, não sei, parece que tá aumentando a cada dia, mas a gente atua na Bahia, a gente atua em Goiás, a gente atua no Espírito Santo, sem falar Minas Gerais, que é o estado inteiro, uma parte do Rio, e estamos crescendo aí, invadindo São Paulo. Vai chegar no Tocantins. Fernando, o que você acha do nosso público-alvo hoje? Você aça que mudou muito de uns tempos para cá? Você acha que tem um público assim? Eu tô pra te assim dizer, cara, eu falo muito com a turma o seguinte, o nosso público é aquele cliente que precisa da gente. Sim, com certeza. Eu brinco com o pessoal e falo, não, você pode vender até em açougue, se você quiser. Né? Nós vendemos em fazenda. Tem fazenda em Pato de Minas que a gente atende já há muito tempo. Eu vendi panela de pressão na farmácia. Panela de pressão na farmácia. Lá o povo sai com remédio, outros com panela de pressão. Fazenda que tem os comércios dentro. Sim, você vende para aquele comerciante. E é interessante que a gente faz um trabalho de pulverização que a própria indústria desconhece esse trabalho. Então a indústria, ela se surpreende a hora que vê aonde a gente chega com o produto dela. Nós temos o grande supermercado, né? Redes de supermercado. Atendemos várias redes de supermercado e atendemos o cliente pequeno também. Importante. Quando você falou aí de farmácia e tal, é só para explicar aqui, tá, pessoal? Nós vendemos a empresa em farmácia, em supermercado, mercearia, etc. e tal. Mas quando você vende em borracharia um produto de utilidade, Heitor, como é que faz? Eu tenho um cliente assim, enquanto o pessoal tá fazendo alinhamento, balanceamento, tá comprando utilidade, né, Marco Aurélio? Tá comprando a varinha de pesca, tá comprando anzol, tá comprando a chumbada. Então é duas contas, né? Eu ainda uso, né? A gente fala assim, por que o cachorro entra na igreja? Né? Porque a porta tá aberta. Então, nós precisamos de quebrar esse paradigma, né? De falar que só pode vender em tal lugar. Cara, a gente sempre fala de pouquinho em pouquinho, né? A gente vai enchendo o papinho ali e o vendedor é isso, cara.
O vendedor, ele tem que acreditar, né? Acreditar nele, acreditar na empresa, porque a empresa é parceira dele. E eu vejo que a DIG é um dos diferenciais, né? Além da estrutura, além da entrega, além da logística, além da troca, além da assistência, essa parceria com o representante, sabe? As pessoas, elas entram as pessoas começam a trabalhar pelo trabalho, primeiro, mas depois inicia um elo de amor, né? De ligação que vai além do trabalho. Mas, né? se todo representante tivesse consciência da importância dele, porque é fantástico. Para mim, é uma das profissões das mais importantes, porque o representante, ele vai ali atender o cliente, ele escuta o cliente, ele tem psicólogo, né? Tudo. Ele tem a oportunidade de estar conversando, o cliente ajuda ele ajuda, é uma relação muito bacana. E o trabalho dele também, se a gente for analisar, é complexo, porque você faz uma ligação ali. Quem já teve a oportunidade de conhecer uma indústria, ver a grandiosidade de uma indústria, o produto não sai da indústria, vai direto no supermercado, né? Tem todo tem um processo ali. Então, o trabalho do representante, ele faz girar o Brasil. Hoje eu vi um post, Fernando. Hoje eu vi um post. Sem a gente trabalhando ali, como é que vai fazer tudo, né, pra trás? E esse post, eu vi ele lá atrás, e inclusive na pandemia, que foi assim, né? Um divisor de águas, né? A pandemia ensinou muito também. Exato. Porque a pandemia, ela ensinou uma maneira diferente de trabalhar. Não é só de vender, de trabalhar, de vender, de atender, né, Heitor? A gente fala muito sobre isso. Quantas vezes nós chegamos à base de vigia, né? Chegava, tava 5 pessoas, vigia, polícia, você não pode entrar. Aí nós criamos um kit, né? Nós criamos um kit para poder romper essa barreira, para levar isso, para levar... E unimos, eu acho que foi tão abençoado, porque realmente nós unimos a necessidade daquele momento, a gravidade do momento, situação. E não olhamos só a questão financeira, tanto que foi o nosso gerente, o responsável pelas vendas, o que ele fez? Deixou as pessoas mais velhas em casa e mandou a turma ir para a guerra. E nós levamos de fato, né, Fernando? O produto que às vezes precisava, que era a máscara, que era o gel, o pulverizador. Isso, e um detalhe importante, só fazendo uma ressalva aqui, que tinham vários produtos que não estavam no nosso mix de produtos. Exatamente. Que nós inserimos primeiro para ajudar as pessoas. Isso é importante. É bom lembrar que naquele momento, primeiro foi para a guerra, para quê? Para ajudar as pessoas. Fomentar e ajudar as pessoas. Eu acredito muito nisso, sabe, Marco Aurélio? Naquele momento era uma dúvida, ninguém conhecia nada de... Era uma novidade, né? Tinha muita gente com medo, o pessoal não sabia se ficava em casa. E a gente tinha que fazer a empresa girar. A empresa depende, né? Muita gente dependia da empresa. Então, eu até lembro de um episódio, eu estava em casa, eu tinha voltado de viagem e estava com suspeita de Covid, eu estava em casa e o Dudu me ligou, falou: Fernando, como é que nós vamos fazer? O que vai ser? Como que nós vamos agir? Como é que nós vamos agir? Eu falei: não, fica tranquilo, nós vamos agir, você pode ter certeza que nós vamos agir. E com isso aí nós começamos a mobilizar. Eu lembro do Marco Aurélio falar: nós estamos tendo uma dificuldade para entrar nas cidades. O pessoal não deixa o vendedor entrar. Falei: não, então nós vamos fazer o seguinte: o pessoal precisa do nosso produto. Vamos colocar também os produtos de... É engraçado. A gente fala de venda, fala de negociação. Eu assisti o filme que chama o Napoleão, né? Eu assisti e eu lembrei desse fato aí que você está falando na guerra. É como se fosse uma guerra, uma estratégia para a gente conseguir, né, passar. A gente está falando sobre novidade, ô Pedro, pega para a gente as novidades aí que... Muita novidade, tá? Essa aí eu quero que você explique um pouco para a gente, porque é importante a gente falar sobre essa novidade. A empresa está, graças a Deus, está crescendo bastante e a gente sentiu a necessidade de colocar a nossa marca. Colocar a nossa marca nos produtos, trazendo qualidade. Como é que eu vou mostrar? Pode mostrar para cá. Aqui, ó. Então, nós criamos a DIG Útil para... Linda. Ficou bacana, não ficou?
Fernando, na verdade, já existia alguns produtos, né, que eram encartelados. Exato. Isso. Porém, não tinha essa apresentação maravilhosa aqui, né? Hoje a empresa, além desse segmento de utilidade que ela já trabalha, né? Lembrando que ela é vendida todas com código de barra individual, né? Tudo separado. Ficou bonito, mas ficou maravilhoso, ficou maravilhoso. E tem muita novidade. Isso, eu queria que você falasse, além dessa parte de material de construção, qualquer... Tem a linha amarelinha também, que é de material de construção, não trouxeram aqui, mas também ficou lindo. Ficou maravilhoso. E assim, tem muita novidade, tá? E acaba que, mais uma vez, provando que a empresa não para, né? Não para e a gente segue a determinação do cliente. O cliente pediu, nós vamos entregar. Nós vamos buscar. Isso aí. Tudo bem. Heitor, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência na área de vendas. É meio clichê, né? Igual a gente está falando aqui. Mas... sua experiência, você veio de um segmento diferente, você veio para trabalhar em relação à parte comercial da DIG, e o que foi a dificuldade que você enfrentou no início perante o mercado? Eu saí de um segmento tal e entrei para o segmento tal. Eu cheguei aqui em Divinópolis com 18 anos, sabe, Marco Aurélio? E eu trabalhava... Oliveira. E eu trabalhava com roupa, né? Trabalhava com Alessandro na Planeta Radical. Vocês conhecem aí, Alessandro, Planeta Radical. Então foi um trampolim. E como é que você foi acolhido na empresa lá? Como é que foi esse processo? Assim, lá na DIG? Com a DIG Atacadista, é o seguinte, eu entrei, como você fala sempre, né, Marco Aurélio? Foi uma cria sua, né? Foi verdade. Eu falava assim, eu trocava as coisas porque eu vendia roupa, né? E não estava acostumado com os nossos produtos ainda. Então foi uma fase assim, bem difícil, como a minha esposa sempre fala, vocês são loucos, vendedores são loucos. Vocês saem de casa, não sabem se vai vender, se vai bater meta, se tem cliente, né? Já sai gastando. Mas assim, graças a Deus, sempre tive muito apoio de vocês, da DIG, né? Do Eduardo, do Renato, até do seu Sebastião mesmo, que sempre me deu muita dica. Heitor, vai com calma, você sempre vai vender. Sempre vai ter alguém precisando. É um vendedor nato. Já nasceu vendedor. Mas engraçado, né? O Sebastião, a gente tá falando tudo aqui, envolve o Sebastião. Você tem que trazer o Sebastião, viu? Nós estamos falando muito do Sebastião. A orelha dele deve estar lá queimando, né? Chama ele. Mas hoje, Marco Aurélio, eu atendo a região sul de Minas. Eu tô com mais ou menos umas 30, 40 cidades lá. E eu tenho uma clientela formada, já sei quem são meus clientes. Sempre tentando crescer mais com a ajuda de vocês aí. A gente começou com essa linha diferenciada e tá trazendo também muita coisa importada, né, Fernando? Tá vendo muita coisa boa aí. Diferente. A DIG não para. Vem Dia das Mães. Vem Dia das Mães, então a gente tá sempre com novidade. Cutucando nosso cliente para comprar, né? Coisa bacana. boa. Pessoal, e para quem tá acompanhando aí também, a gente tem um processo aqui no nosso quadro que chama o Kit Guia e o Você em 1 Minuto. Importante, os dois escolheram algumas frases, né? Importante. Tá aqui o Fernando, né? E o Eduardo. Aí vocês tiram para um ímpar aí para quem vai iniciar a fala. Vamos começar pelo mais velho? Então vamos lá. É você? Não sou eu, né? Vamos lá, Eduardo. Bom, caiu, nós já falamos no início, né? Quem é meu maior ídolo e por quê? Né? Obviamente que eu sou uma pessoa católica, né? Eu tenho minha fé, Jesus Cristo é meu ídolo. Mas nós estamos falando na parte comercial aqui. Meu ídolo é meu pai mesmo. Que legal. Né? Meu pai, bacana. nós citamos muito a minha mãe no que ela fez, na força dela, do apoio. A retaguarda, né? A retaguarda. Mas comercialmente aqui, meu pai me ensinou tudo que eu sei de vendas. Continua ensinando. E continua ensinando, porque o homem é duro. É bruto. Então eu considero meu pai. Meu pai é um exemplo de resiliência. Quando ele resolveu começar a empresa de novo, que os irmãos resolveram separar. Não resolveram separar, resolveram encerrar. Né? Cada um que meu pai já tinha quase papai tinha quase 50 anos e com gás total. Eu tenho 52 anos, eu aprendi isso com ele, que eu também tenho sangue nos olhos. Seu pai tá forte junto com o Fusquinha, não tá? Junto com o Fusquinha. O Fusquinha dele tá lá. O Fusquinha é patrimônio da DIG. O Fusquinha dele tá lá até hoje, patrimônio da DIG. Quem quiser conhecer a DIG, vai lá que o Fusquinha branco tá lá. E aí? Mas meu pai é
meu exemplo e meu ídolo. Tá? Que bacana, pô. Ele foi muito... É muito bacana ver o filho verdade, reverenciar o pai. Isso é importante. É isso aí. E você, Fernando? A minha pergunta é o seguinte: qual a melhor decisão que já tomei? Eu escolhi essa frase aqui porque eu acho interessante, até para servir para o pessoal que está começando. A gente, no decorrer da vida da gente, a gente esbarra em algumas situações que a gente precisa romper. Eu brinco muito com meus filhos, tenho 2 filhos, e para entrar na mente deles, eu dou o exemplo do videogame. Falo, você vai chegar numa fase que você vai parar, aí você recomeça. Você vai ter que treinar para vencer essa fase. Então, na vida da gente, a gente também tem que romper. Isso. Então, a melhor decisão que eu tomei, que eu acho que vai servir para muita gente, é você enfrentar os seus medos. A gente, como adolescente, a gente acha que a gente não tem capacidade para nada. Eu vivi isso. O adolescente tem os conflitos, né? Eu vivi As isso. Crenças, né? Quando a nossa empresa começou, que a gente foi se colocando ali, cada um numa função, chegou num momento que foi um desafio enorme para mim, que foi encarar a parte comercial da empresa. Como é que eu vou lidar com um representante, com clientes? Eu, um menino tímido, naquela ocasião, com certeza. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu vou enfrentar ou não vou enfrentar? Eu mudo, né? De novo, eu continuo aqui. Exatamente. Então, a gente esbarra muito com isso. Dança, né? O mudo ou dança. Exatamente. E tem hora que a gente desafia, né? O perfil da gente, às vezes, te induz a tomar um caminho, você vai para a zona de conforto, e aquilo ali você fala assim, cara, eu estou voltando para o mesmo lugar. Eu tenho que tomar uma decisão de encarar. Então, eu acho importante todo mundo que quer chegar em algum lugar, que quer vencer, seja na profissão que for, toma aquela decisão, dá aquele passinho que não costuma dar. Além, né? Vai um pouquinho além. Aquele passinho. Entrega um pouco mais. Né? Isso aí. Bacana. Com certeza não vai se arrepender. E aí, Eduardo? Eu vou ler a frase aqui para contextualizar, né? Aprendi que as pessoas se esquecerão daquilo que você disse, esquecerão daquilo que você fez, mas nunca esquecerão da maneira como você as fez sentir. Essa aqui é uma frase da Maia. Profunda, hein? Bacana. Quando eu falei no início aqui do papel do líder, do empresário, e eu falo e repito, nós temos uma missão muito grande de formação, de preparação, de educar. Então eu acho que se a gente tivesse a visão para pegar os nossos colaboradores lá no início, mostrar o caminho, muito disso aí nunca vão esquecer. É fazer a diferença na vida do outro. Então essa frase me tocou muito e é o que eu pauto muito na minha vida, sabe, Marco? Legal. Eu preocupo muito, a gente erra muito também, mas eu procuro jogar o olhar muito nisso aí. Eu vibro quando eu vejo as pessoas novas, quando eu vejo os meninos destacando e crescendo e com vontade. E mesmo quando leva algum tombo. Mas isso é natural, né? Faz isso parte. É muito bacana. E é interessante que mostra o perfil dele, né? Não, eu falei por claramente ele, o perfil. Exatamente. Ele voltado muito pro ser humano. Pessoal, exatamente. Eu admiro isso. E volta tudo pra você, né, Dudu? Quando você vê isso aí, as pessoas te agradecendo. Nossa, cara, que bacana. Crescemos juntos. A atuação dele dentro da nossa família, eu sempre falei, eu admiro demais, eu aprendi muito com o Dudu, aprendo até hoje, e ele vai inchar muito. Sempre foi meu ídolo, né? Um dos meus ídolos. E é bacana a gente ver isso aí. Não, você tá vendo. Nossa Senhora. A minha frase é uma frase um pouco mais comum, ela tá até na moda agora, mas eu acho ela interessante demais, que é o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você mais passa seu tempo. Né? Tem um ditado também que fala, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. É mais ou menos a mesma coisa. Que eu acho interessante o seguinte, novamente, para aquele que está buscando crescimento, tanto na parte profissional como na vida, né? De um modo geral, é importante se cercar de gente boa. Procurar conviver com gente que vai te puxar para cima, que vai te fazer crescer. Né? Isso a gente procurou fazer desde o início.
cercar daquelas pessoas que a gente admira, né, Dudu? Isso, por aí mesmo. E nós tivemos ajuda de... Nossa, se a gente for falar... Se eu for agradecer aqui, são tantas pessoas assim que foram importantes na nossa vida, né? Muito. Foram essenciais e importantes na nossa vida. Eu acho uma base muito boa. Eu acho isso tão importante que, por exemplo, quando você chegou a primeira vez aí numa feira em São Paulo, você viu lá uma importadora que você pensava assim, não, um dia eu vou comprar dessa empresa. Isso. Aí você vê um baita distribuidor falando, não, um dia eu vou ter tantos caminhões igual a essa empresa. Nossa, esse cara tem tantos vendedores, um dia eu vou chegar a vender aonde essa empresa vende. E quando eu falo isso aí, porque a gente que está no campo, a gente tem uma vivência bem olho no olho com o cliente, e a gente fica tão feliz quando a gente vê, eu já falei isso com vocês várias vezes, né? Muitas das vezes quem está atrás não tem a dimensão de entender o quanto que a sua empresa é grande, no propósito de levar aquilo que ela prega aos seus clientes, de prestar um serviço de qualidade. Né? Eu trabalho diretamente na área comercial e lá na ponta, né, a gente fala a ponta do iceberg, né, que é o vendedor que está lá, a gente que está na ponta, a gente procura selecionar os melhores, aquele que representa o melhor da empresa. Porque quando a gente fala em vestir a camisa, a gente fala em vestir a camisa de verdade, né, Heitor? Porque lá na frente, quem é o Zé? Quem é o fulano? Quem não sei o quê? Mas peraí, esse cara aí, esse é o diferencial. Aquele propósito de crescer, de procurar conviver com os melhores, é um processo natural. Atrai, né? Atrai. O que a gente sempre fala? Que os nossos valores são inegociáveis. Exatamente. Quando se fala de valores, que são vários, são inegociáveis. Quem não se encaixa acaba desviando. É o processo, né? É o processo. Aproveitando o gancho, Fernando, o que você me fala hoje para a pessoa que está querendo começar uma empresa? Cara, eu acho maravilhoso isso. E eu acredito, quando uma pessoa tem determinado, sempre falo isso, não pensa na dificuldade inicialmente. Faça um planejamento. Observa se é aquilo mesmo que você quer, se está de acordo com o seu perfil. Sim, né? É importante ter uma responsabilidade ali no começo, porque a gente também, eu não acredito muito naquela coisa feita de supetão, meio na aventura. Se lá na frente vai dar certo. Não. Planeja primeiro, mas acredite, eu acho que o mercado é gigante. Estuda tem espaço para todo, né? Estuda, planeja, vê a viabilidade do seu produto na região que você está trabalhando. Se encaixa, são vários fatores. O Fernando falou no início. Planejamento é fundamental. E acreditar, né? O que você falou. E outra coisa que Passo a mais, né? Exatamente. É importante também a gente ter um alinhamento de expectativa. Quem vai começar sozinho, mas tem aquele que vai começar com um sócio, que é importante você estar bem alinhado ali, né? Com a esposa, né? Porque a esposa fica na retaguarda. Ali é importante o sonho ser compartilhado. Voltando aí ao que você falou, ter sempre grandes parceiros e pessoas importantes. Exatamente. Né? E sabe o que eu acho que é o mais bacana de tudo? A gente tem o nosso propósito comercial, é lógico que a gente busca o crescimento, mas enquanto isso a gente está vivendo a vida da gente, né? Então, a gente comemora todas as conquistas. Sempre pequenas conquistas. A gente aprendeu a valorizar a vida. A gente até brinca, eu pergunto para ele, falo assim, você é mais feliz hoje do que da época que você dirigia o Fusquinha, saía para fazer entrega no Fusquinha? Fala, não, nós sempre levamos conciliar. Isso é importante, cara. Isso é importante. As coisas a vida inteira. Grau de felicidade não se mede, nem se mede no que você está fazendo no momento e está vivendo aquilo. É interessante. Você vai viver. Você lembra das entregas no Fusca? Você dirigindo no Fusca? Eu sentado no assoalho, na porta. Teve uma época que, quando a Kombi queimou, que tinha um Fusquinha que usava o Fusquinha para vender. Meu pai usava ele para ir vender. Mas ele chegava, às vezes, na quinta-feira, a gente ia fazer as entregas na sexta. Tinha que da Kombi, saía no Fusquinha, tirava o banco da frente, enchia de mercadoria, ele ia sentado no chão. No início eu ia em cima da caixa, na volta eu no assoalho. Depois eu voltava deitado. Tem história, aí nós temos um assunto cada tempo, é uma felicidade diferente. Cara, e comemorar o tempo todo. É importante a pessoa ser feliz.
Ser feliz. Esse tem que ser o objetivo. E assim, o Heitor citou bem aí, né? Essa importância de vocês darem o exemplo, né? De superação, várias vezes foi falado aqui. E você, Eduardo, o que você acha que uma pessoa que vai começar hoje, você falar assim, eu acho isso aqui é fundamental. A pessoa tem que ter isso aqui no perfil, porque senão dura 2 meses e vou frisar em cima do que ele falou. Entrega o boné. Categórico, vou te falar. Tudo primeiro você tem que analisar se aquilo é factível, se aquele negócio, faça um estudo do negócio que está sendo é o planejamento. Planejamento, porque eu falar com você, não, encara. Tem negócio que às vezes naquele momento está saturado no mercado, tem outros que não. Mesma coisa quando a pessoa vai fazer um curso superior, que eu citei no início, que não é sempre que é tão importante. Tudo, né? Mas às vezes o cara vai para uma área que está extremamente saturada, aquele às vezes não é o momento. Não vai virar. Então a primeira coisa é eu estudar o que você está buscando ali, ver o mercado, como é que o mercado está comportando com aquilo ali. Às vezes não é naquela região, mas você tem uma possibilidade de montar aquele negócio em outro lugar. É um estudo primário. Exato. Isso é fundamental para você. Trocar ideia, né? Procurar quem já tem uma experiência maior. E você tem auxílio hoje do Sebrae, fazendo propaganda do Sebrae, mas eu sei como é que o Sebrae tem um apoio, tem né? Apoio, né? Apoio, qualificação, treinamento. Então, eu penso que é por aí. E gostar de pessoas, né? Gostar de pessoas. Gostar de pessoas. Não nem comece. Eu acho que a humildade é importante, porque quando a gente não tem experiência, voltando àquela pergunta que eu respondi aqui, se cercar de gente que tem experiência, né? Vai atrás, escuta o mais velho. Sem dúvida, por aí. Importante. Meus amigos, para nós foi um prazer mesmo. Não dá pra ficar 5 horas. Eu ficaria aqui fácil mais 2, 3 horas. Pois é. Vai ter parte 1, parte 2, parte 3. Muito feliz. feliz. Muita história, né? Vocês têm muito sucesso nessa empresa. Eu acho que isso é fundamental, né, Fernando? As pessoas que hoje estão tendo a oportunidade de assistir a gente, essa troca, isso é muito importante. Claro. Você traga mais pessoas aqui que possam dividir isso. Com certeza. Né? Assim, como eu disse lá no início, ou em off aqui para vocês, né? O Heitor também, eu acho que compactou do que eu vou falar aqui. Eu queria que fosse com vocês esse pontapé inicial, né? Ser pioneiro, né, pelo relacionamento que nós temos, pela amizade que nós temos, pela liberdade de brincar, né, de contar história, de rir. E assim, eu tenho certeza absoluta que muito mais, a DIG vai crescer cada vez mais. Nós vamos aqui estar juntos, torcendo para isso acontecer, para o sucesso nosso também, né, Heitor? Juntos. E dizer que toda estrutura da DIG lá é muito feliz por ter vocês, ter o Sebastião, ter o Renato à frente de um negócio. Agradecemos muito. Muito importante isso. Vocês são fundamental. Que Deus abençoe muito o projeto de vocês. Amém. Muito bem, parabéns. Aí. Um abraço aí a todos. Valeu, galera, valeu. Assistam a gente, hein? Vamos lá. Conexão Vendas. Um abraço a todos vocês. Valeu.